Olá, bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. O programa Em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre o comportamento e a educação das crianças. Qual o limite que os pais devem colocar nos filhos? Como agir quando eles fazem birra? Nossas convidadas são a psicóloga infantil Mariana Pagotto, a dona de casa Valdirene Fernandes e a psicóloga Tereza Cristina. Bem-vindas ao programa Em Pauta. Valdirene, você é mãe de uma criança de 3 anos e eu gostaria que você contasse pra gente o comportamento. Ele é uma pessoa que dá trabalho, às vezes estressa um pouco a família? Sim, ele dá muito trabalho, ele capta muitas coisas e nós temos que tomar muito cuidado com o que fala perto dele. É uma criança que ele tem 3 anos e 7 meses, mas ele pensa que ele é um adolescente. Por ele ter um irmão de 15 anos, tudo que o irmão faz, ele quer acompanhá-lo. Ele tem vontades próprias, por exemplo? Tem. Como, por exemplo, explica pra gente algumas atitudes dele, que às vezes você fala, não é possível, uma criança de 3 anos já tendo esse comportamento. Ele já quer escolher as roupas, as próprias roupas, eu não posso escolher. Se eu escolho uma roupa para ele e ele acha que aquela roupa não está bem, ele escolhe outra. Ele nunca ele quer fazer aquilo que os pais querem que ele faça. Ele sempre acha que a opinião dele é que vale. Mariana, o que a gente faz quando a criança, às vezes, ela quer ter uma autoridade ou ela quer estar acima dos pais na hora de tomar decisões, às vezes que nem cabe a ela? Primeiro, eu acho importante explicar o seguinte, quando a criança tem autoridade é porque o pai está sem ela. Então, o que precisa ser feito? Uma inversão desse papel. Os pais precisam ter autoridade e as crianças precisam obedecê-la, né? Então, por exemplo, pelo exemplo que ela deu, ele gosta de vestir as roupas do jeito que ele quer. Ok, a criança, ela tem é uma criança que me parece ser uma criança independente, que já tem uma certa autonomia própria, vamos dizer assim, né? Agora, como que seria uma forma adequada de agir numa situação dessa? Você separar as roupas para que seja usada naquele momento, as que você gostaria, por exemplo, que ele usasse, né? E dar opções. Isso seria colocar um limite, ou seja, colocar umas 3 roupas, umas 3 opções, e então deixar que ele utilize e que ele faça jus a essa autonomia dele. Ao mesmo tempo, você está colocando um limite e ele também vai estar utilizando treinando essa forma dele ser, né? Que me parece ser um pouco natural, mas ao mesmo tempo você vai estar colocando uma orientação, um limite ali. Tereza, é comum os pais perderem essa autonomia com os filhos rebeldes, as crianças que hoje querem ser dona do próprio nariz, quer jogar videogame até de madrugada, ele não consegue desligar o computador, enfim, é difícil, principalmente pelo fato de muitas vezes os pais estarem na rua trabalhando, ficam pouco tempo junto com os filhos. Sim, como muito bem colocado pela Mariana, eu achei interessante uma fala da Valdirene que ela disse assim, eu não posso escolher a roupa, pode, e como a Mariana resgatou, é preciso exercer essa autoridade, né? Não como imposição, mas demonstrar quem orienta na casa. Então, eu creio que a dificuldade geralmente pode ter fatores, como o cansaço, porque muitas vezes os pais, eles entram no embate, no conflito com os filhos, porque querem discutir de igual para igual. E nesse de igual para igual, a criança acaba vencendo, porque muitas vezes esse pai está cansado, ou não quer se desgastar, ou não quer frustrar esse filho, o que também é negativo, porque a gente precisa aprender a ser frustrado, né? Na infância que isso acontece. Então, acho que os pais precisam resgatar a função parental. Qual que é essa função parental? De orientação, algumas vezes de imposição, sim, de limite, né? Então eu creio que isso se perdeu, sim, ao longo de alguns anos, né? Então, assim, ficou muito confuso, né? Acho que assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um ótimo instrumento, é muito bom, mas se perdeu um pouco, né? Ficou confuso a questão de que eu não posso mais exercer a autoridade. Então isso tem que ser resgatado pelos pais. Valdirene, às vezes você sente essa dificuldade mesmo de impor algum limite no filho, tem as consequências como a birra, enfim, como que você tem agido?
Eu sinto uma certa dificuldade, até porque eu moro numa casa que tem muitas pessoas. E eu sinto que quando estamos só ele, eu, o pai ou o irmão, ele fica mais calmo, mais tranquilo. E, então, na maioria das vezes, eu acredito que ele faça isso para mostrar para as pessoas que ele manda em alguma coisa, né, digamos assim. Mas ele fica mais tranquilo quando tem menos pessoas na casa. Agora, existe a interferência, igual como ela disse, de outras pessoas, né? Às vezes a mãe e o pai querem impor, aí vem a danada da avó, e aí libera tudo novamente. Enfim, existe também esse grande problema que interfere na criação, né? Existe. E a danada da avó não está fazendo nada mais do que o papel dela. Os pais, eles devem, assim, eu acho que deve existir uma forma bem próxima de agir com relação aos filhos. Então, a gente fala muito com relação ao estilo parental. Qual é o estilo que está sendo adotado por esses pais? Esse estilo, eu posso passar ele para as outras pessoas que estão próximas de mim. Olha, eu gostaria que você agisse assim. Hoje eu estou agindo, eu e meu marido, nós decidimos agora agir de uma certa maneira com o Nicolas. Eu gostaria que vocês também seguissem um pouco essa forma de agir. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de educar, né? E os bons exemplos também. Então, assim, tudo isso está relacionado com essa questão da autoridade, que eu acho que é um estilo mais adequado, né? Porque existe o autoritário, existe o negligente, o permissivo. Então, assim, muitas vezes, isso também está relacionado com até essa questão da terceirização, do não poder estar com o filho o tempo todo devido ao trabalho, né? Então, é onde também a gente fala muito com relação à questão da qualidade e não da quantidade de tempo que você está com essa criança. Mas o estilo a ser adotado é bem importante. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o programa Em Pauta, que hoje discute o comportamento e a educação das crianças. Tereza, antigamente os pais eram mais rígidos, talvez, castigavam, enfim. E hoje não, parece que as coisas estão diferentes. Às vezes os pais nem estão em casa, colocam a criança para ser educada por uma babá. Enfim, eu gostaria que você avaliasse o que mudou de lá para cá e o que isso interfere na educação, no comportamento dessas crianças. Sim, houve uma mudança social muito grande, né, Vanessa? Então,
isso tem um impacto na família. Então, com a saída das mulheres para o mercado de trabalho, com a configuração diferente dessa família, eu creio que existem muitos pais perdidos em como fazer isso. Então, as pessoas vão fazendo como elas dão conta, né? Delegam cuidado para uma babá, ou para os avós, ou para profissionais, né? Então, a criança está dando problema na escola, eu vou levar para os profissionais, eu vou levar para o psicólogo, para o psicopedagogo, né? Vou colocar na aula de reforço, eu também não ensino mais a tarefa para o meu filho. Então, ao se delegar esse cuidado, vai acontecendo também uma confusão, né, na cabeça dessa criança. Quem me orienta? Quem é minha referência? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a criança cresce sem um referencial. Só que eu creio que, independente, né, de toda essa mudança, a partir do momento em que você se torna pai e mãe, você tem que ser responsável por essa decisão, por essa escolha, ou por alguma coisa que aconteceu, né? Às vezes acontece, né, da pessoa engravidar. Então, você vai ter que se organizar de forma a priorizar esse cuidado. Nem que seja no final, né, da noite, como a Mariana colocou, muito vale a qualidade da interação, que seja meia hora ou uma hora, tomando, né, dando os devidos cuidados, acompanhando o seu filho, do que investir um grande montante assim, de dinheiro, pagando outros profissionais e você não está perto do seu filho. Então, essa qualidade da interação, essa referência é muito mais importante do que essa outra gama de cuidados. Valdirene, você, além do Nicolas, tem um filho mais velho, né, já adolescente, que foi o seu primeiro filho, ou seja, o que mudou de lá para cá? Nas duas criações, você acha que mudaram? Até na questão da sua experiência, você acha que facilitou, dificultou? O que você acha que mudou, se comparadas as duas criações? Quanto à experiência, não mudou tanto, porque eu já estava acostumada com o meu irmão mais novo e tal, né? Diferença também de idade de 11 anos. A diferença do Jonathan, que é o mais velho, para o Nicolas, é realmente o modo dos dois agirem. O Jonathan, ele era mais tranquilo, ele não mexia em nada, eu podia deixar arrumar a casa da maneira que eu quisesse, que ele não mexia em nada. Já o Nicolas, eu não posso fazer o mesmo. Eu tenho que tirar tudo, até para que ele não machuque, né? Não aconteça dele. Ele consegue subir em todos os lugares possíveis e imagináveis. Mariana, as crianças estão mais hiperativas? As crianças mudaram? O que mudou, então, como eu perguntei para todas, de lá para cá, de antigamente, da educação de antigamente para agora, mudou alguma coisa? Eu acho que mudou, como a Tereza colocou, com relação a essa confusão que está existindo, por exemplo, da falta de tempo. Eu acho que os pais, assim, a gente sente no consultório que eles estão um pouco perdidos mesmo. É bem uma palavra assim, eu não sei o que fazer, eu não sei mais como educar. Antigamente você via que tinha uma certa autoridade, né? Você sentia nos seus pais, ou os seus avós contam, os nossos pais contam que existia, era diferente, a gente sempre escuta esse tipo de... Então, o que eu, assim, normalmente oriento? Eu oriento para os pais pararem, para tudo, está desorganizado, está muito bagunçado, eu não sei o que fazer, então para tudo, vamos analisar isso aí, o que está acontecendo? Qual o estilo que você está adotando? Você entende qual fase de desenvolvimento que seu filho está? Que tipo de atividade ele está fazendo? É adequado para o temperamento dele, para a forma dele ser, para a forma dele agir? Não é? Existe uma rotina? Existe horários nessa casa? Qual a forma com que eu estou colocando esses limites? A forma com que eu falo com essa criança? Está sendo claro? Está sendo objetivo? Ele está me ouvindo? Eu estou ouvindo ele? Eu estou entendendo o que está acontecendo? Então é mais ou menos por aí, né? Deve existir uma certa paciência, né? Hoje em dia é tudo aqui e agora, e então assim, deve existir uma Por isso que eu digo assim, tem que parar para respirar e voltar na ação, porque com essa correria do dia a dia a gente acaba atropelando tudo, né? Valdirene, televisão, esses desenhos às vezes agressivos, você acha que interfere? Você percebe que às vezes o Nicolas, quando ele assiste algum desenho que é mais agitado, que tem talvez alguma brincadeira mais agressiva,
até interfere, atrapalha? Interfere, apesar dele não gostar muito de televisão, mas quando eu já percebi que quando existe um desenho mais agressivo, ele se interessa mais. E realmente ele assiste e ele quer imitar. Tudo que ele viu ali naquele desenho, ele quer imitar. É difícil isso, né, Tereza? Realmente interfere, atrapalha, ajuda? O que acontece com esses programas de televisão hoje em dia? Como que você acha que isso pode alterar um comportamento? Eu creio que primeiro precisa dos pais fazerem uma filtragem do que o filho vai assistir. E mesmo que assista o desenho agressivo, os pais precisam estar nessa postura de orientar. Isso é legal, isso não é. A supervisão, o monitoramento. Isso é uma constante. Às vezes no consultório tem pais que chegam exaustos dizendo: eu não dou conta mais, eu não consigo. Mas eles não querem entender que esse monitoramento é constante e rotineiro. Não tem como assim dizer apenas uma vez e depois largar a mão, né? A criança ela precisa dessa orientação. Então, se de repente ele assistiu um desenho que tinha tiro, arma, matando alguém, cabe à mãe orientar: olha, filho, isso não é aqui na realidade, não é legal e tal, lá no desenho é uma fantasia, é uma outra coisa. Então, tem que haver essa supervisão e essa filtragem do que o teu filho assiste. Bom, qual a melhor forma de educar e de corrigir um erro? Uma bronca, um castigo, uma palmada? A gente vai saber daqui a pouquinho, mas logo depois do intervalo, o programa Em Pauta volta já. Você começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Ah, é? Quero ver você no tatame, então. Judô? Ah, hoje não. Deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. Agora é hora de dormir. Pai, a Luana vai voltar pra casa? Não, filha. Agora somos só nós dois. Lá na escola falaram que ela foi levada por um cara mau. É verdade? É. Ela foi levada por um... Por um monstro, papai? É, filha. Tipo um monstro. Ele tinha garras, pai? Uma arma? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente. Eu tentei fugir, mas foi tudo muito rápido. Pai, ninguém vai pegar esse monstro? Esse já foi punido, filha. Mas ainda tem muitos por aí. Imprudência não é acidente, é crime. Contra a vida de quem foi, contra a vida de quem fica. Hoje, mais de 6 milhões de brasileiros estudam no campo. Essa garotada tá cada dia mais esperta. E para que eles tenham cada vez mais acesso a uma educação de qualidade, o governo federal criou o Pronacampo. Agora, ninguém segura mais esses meninos. O Pronacampo vai construir escolas com bibliotecas, laboratórios de informática, oferecer transporte de qualidade, ensino profissionalizante e educação em tempo integral. Enfim, as mesmas oportunidades oferecidas nas escolas da cidade. As coisas estão mudando mesmo. Até engarrafamento já tem por aqui, ó. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje falando sobre até onde vai o limite das crianças. Valdirene, toda criança dá birra, toda criança fala que quer. E quando ela dá uma birra? Quando o Nicolas apronta e briga, como que você faz para corrigir ou para chamar a atenção dele? Geralmente, quando nós saímos, ele começa a gritar para chamar a atenção. E eu procuro pegá-lo no colo, acalmá-lo, mostrar outras coisas, distraí-lo, né? Porque até porque num lugar público não tem nem como corrigir da maneira correta, né? Como se fosse em casa. Mas na maioria das vezes ele gosta de gritar para chamar a atenção. Como a gente estava comparando até com o seu filho mais velho, antigamente os pais podiam dar uma bronca mais forte, dar talvez até uma palmada para corrigir. Hoje já não pode, já é uma agressão. Mudou de lá para cá? No outro filho talvez você já deu uma palmadinha e no Nicolas não? Mudou muito. Como que era? Como que você educou o outro filho nessa questão da punição e como que é agora? O outro, como eu já havia falado, ele não era assim de birras, de só mais chorar mesmo. Ele chorava muito para conseguir alguma coisa, ele chorava. Mas era um choro que não incomodava, era uma coisa que eu falava para ele que não dava na ocasião. Não era daquela maneira, ele teria que entender, né? Porque teria que explicar também o porquê. E ele entendia, mas assim, já com o Nicolas ele procura, eu quero, porque eu quero, né? Mas eu sempre procuro conversar com ele, explicar que não pode, nem sempre o pai e a mãe pode estar dando aquilo que ele quer. Quando pode, pode. Quando eu tenho, eu dou. Mas quando não tenho, não tem como eu dar para ele. Então eu tenho que passar isso para ele, para que ele entenda que mais tarde não é com facilidade que ele vai conseguir as coisas. Tem dificuldades também, ele vai ter dificuldades. Você acha que se os pais pudessem dar uma palmada hoje em dia, como era antigamente, talvez mudaria um pouco o comportamento de hoje, então, alguns adolescentes que não tiveram uma punição tão severa? Eu acredito que com alguns sim, mas com outros, da maneira que você corrige, eles vão repassando aquilo. Por exemplo, se eu vou tratá-lo com agressividade, ele vai repassando. E hoje em dia está mais difícil. Mariana, então, qual é a melhor forma de educar, de punir uma criança? Fazer um castigo, tirar um brinquedo, talvez chamar atenção, dar um tapa no bumbum, enfim, qual é a melhor forma? Considerando essa questão da palmada, eu costumo dizer que muitos pagam pelos erros dos outros, né? Hoje, por que veio essa lei? Porque muitos pais exageram na palmada. Então, infelizmente ou felizmente, isso é proibido justamente pela falta de noção, vamos dizer assim, né, da física mesmo, da agressão e tudo mais. Então, considerando que hoje não pode mais essa questão da palmada, tem outras formas de que você pode adequar esse castigo. Uma das questões é não só o castigo, como o reforço positivo, que é o que a gente costuma dizer, né, que é a recompensa. Isso está ligado também com a questão do limite, não só o castigo. E quando isso acontece, a gente vê muito mais resultado, quando a criança é mais recompensada do que castigada. Então, como que a gente pode fazer? Quando aconteceu alguma situação relacionada no shopping, que ele precisa de uma consequência, né? E a consequência a gente costuma dizer que deve ser imediata. Numa situação de birra, o que eu posso fazer no shopping? A criança vai te passar uma vergonha absurda. Muitas das vezes é por isso que o pai logo já dá e resolve o problema que a criança tem, né, ali. Então, a medida certa seria, muitas vezes até ignorar. Ignorar aquele choro, dizer, se aconteceu e não foi avisado antes, porque se a criança tem o costume de fazer esse tipo de coisa, então eu devo avisá-la antes, conversar com ela antes, com firmeza, olha, nós vamos para esse lugar, lá nós vamos fazer isto, nós vamos ter vários brinquedos, vão ter várias coisas, mas eu não vou te dar porque eu não posso, porque eu não quero, e lá nós vamos por esse objetivo. Se aconteceu, então vem uma consequência, e se acontecer, a mamãe vai te dar um castigo. Um castigo, normalmente, que a gente costuma passar, né, Tereza, é aquele castigo da reflexão, do pensamento, o cantinho do pensamento, né? Então, é onde a criança, e isso é interessante, parece que não faz efeito, mas faz um efeito muito grande,
Porque ali faz um efeito se depois for discutido, né? For conversado, passou um tempo, eu costumo dizer que a idade da criança é o tempo do castigo, relacionado a minutos. Então, se ela tem 3 anos, 4 anos, 4 minutos de pensamento já seria uma medida correta, né? Como que eu vou fazer isso no shopping? Você não vai fazer no shopping, mas você vai fazer quando você chegar em casa. E mantenha-se firme na sua posição. Não pode, pode dar birra, pode gritar, pode chorar, mas você, por um lado, vai estar mostrando para ele que em outros momentos não vai adiantar ele chorar, ele se desgastar, porque ele não vai conseguir desta forma, né? Tereza, mas é difícil, né? Às vezes os pais não conseguem. Em primeiro lugar, a criança está gritando muito, quer acabar logo com aquela gritaria, já cede o que ele quer. Ou não consegue esperar, põe a criança de castigo 3 minutos, mas ela faz uma carinha de piedade, logo tira a criança do castigo. É difícil até para os pais, né? Acabar punindo as crianças. Sim. A questão, né, a Valdirene colocou muito bem. Ele começa a gritar, eu pego, coloco no colo, tento acalmar. Na verdade, ele está sendo até recompensado. Porque ele chamou a atenção através de uma forma negativa, que é o grito, o escândalo, e ele recebeu um conforto e um carinho por aquilo. Então, a tendência dele repetir esse grito é muito maior. Como que faz? Como a Mariana explicou, a gente vai extinguir esse comportamento. Nós não vamos dar bola para ele enquanto ele estiver gritando. A hora que ele começar a acalmar por si só, porque a birra não vai ser eterna. Aí você pega essa criança, contém, quando chegar em casa, ela precisa entender a consequência e que o comportamento dela é inadequado. Então, isso através da reflexão. Colocar o que vai acontecer no local, nós vamos fazer isso, aquilo, outro, é extremamente importante para que essa criança já se prepare para o que vai acontecer. E uma palavra-chave que a Mariana usou, que eu quero reforçar, é a palavra firmeza. Nós precisamos de pais firmes. E pais que tenham uma coerência na educação, né? Como a Valdirene tem o esposo, né? O tal, precisa dos dois terem a mesma orientação com relação à educação daquele filho. Todas essas formas que nós estamos falando minimizam essa dificuldade de se ter a punição, a consequência, né, e um castigo bem orientado. E ela é tão eficaz quanto a palmada antigamente. Isso. Bom, eu agradeço muito pela participação de vocês. Infelizmente, nós já precisamos encerrar, mas tomara que tenhamos dado alguns exemplos, né, e dicas para o nosso telespectador. Muito obrigada pela participação. Obrigada. O programa Em Pauta termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Dê a sua sugestão de tema para os nossos debates. Basta ligar para o telefone 3239 4343. E mais informações você confere também na nossa página do Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.